Ele e por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em Colossenses, capítulo 3, dando continuidade à exposição nesta epístola, onde estamos tratando da nova vida em Cristo Jesus, e o tema da nossa mensagem é revestindo-se como eleitos de Deus. Nós a dividiremos em várias partes, porque tem muitos ensinamentos preciosos nesta parte, que já é a parte prática da epístola de Paulo aos Colossenses. Capítulo 3, verso 12 a 17, nós leremos e trataremos sobre esse tema, revestindo-se como eleitos de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos dirigimos a Ti. Pedimos, ó Pai bondoso, que o Teu Santo Espírito, que em nós habita, o Espírito do Teu Filho, possa, Senhor Deus, abrir-nos o entendimento para compreendermos o que é viver a nova vida em Cristo Jesus na prática, como isso se reflete na nossa vida em comunidade. E não só nos ensina, Senhor, mas nos capacita a praticar aquilo que nós aprenderemos nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema revestindo-se como eleitos de Deus é baseado no próprio verbo que inicia o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E este verbo ele está em contraste, ou na verdade ele está em paralelo com o que Paulo havia falado no verso 9. E no verso 10, Paulo havia dito que nós devemos nos despojar de várias práticas que nós tínhamos antes da nossa conversão a Cristo. No verso 8 ele havia dito, agora porém despojai-vos, e a ideia aqui é de tirar a roupa, de despir-se de um trapo andrajoso, como nós já vimos, um trapo velho e fedorento, que consiste na ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena e mentira. Veja que no verso 9 ele diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo havia descrito a vida cristã na figura de um morrer constante, né? Fazei morrer vossa natureza terrena, que diz o verso 5. E a segunda palavra é a palavra despojar-se, no verso 8. Despojai-vos de tudo isto. Nós já falamos que a vida cristã consiste em viver na prática aquilo que já somos em Cristo Jesus. Nós já morremos com Cristo, já fomos ressuscitados com Cristo, por isso todos os dias temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. E nós fomos despojados do velho homem, como ele diz no verso 9, parte B, com os seus feitos, e nos revestimos do novo homem. Por isso, na prática, nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. E nós já vimos que a vida cristã tem um aspecto negativo, e ele está exatamente expressado aí, novamente, na figura do morrer e do despojar-se, mas ela não se resume a isto. Vida cristã também tem a ver com aquilo que nós efetivamente ou positivamente fazemos. Então, se por um lado nós fomos despojados do velho homem, e por isso devemos nos despojar dos feitos do velho homem,
por outro lado, nós fomos revestidos de Cristo, porque o novo homem aqui é Cristo. E por isso nós devemos nos revestir como eleitos de Deus. Então a ideia aqui é, nós tiramos a roupa velha e agora nós temos uma nova roupa. E você, na verdade, a ideia aqui é de você se vestir à altura daquilo que você é. Ninguém vai para um trabalho, por exemplo, num escritório, vestido de qualquer jeito. Dependendo de onde ele está, né, ele vai se vestir de maneira adequada a seu cargo, a sua função, a sua posição. Um juiz, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, ou de um tribunal desses superiores, de um modo geral, ele normalmente tem uma toga, ele tem um terno, e por cima ele veste a toga de juiz. Aquela vestimenta diz alguma coisa da dignidade do seu cargo, do seu status. Um policial, pelo menos o policial militar, não vai trabalhar à paisana, ele vai usar uma farda. E até mesmo entre as patentes nós vamos ter diferença nas divisas da farda. De modo que nós reconhecemos como seres humanos que nossa roupa ela expressa um pouco de quem nós somos, certo? Então a palavra de Deus diz que o comportamento do cristão é uma espécie de roupa que ele veste, demonstrando que ele é nova criatura. E é exatamente sobre isso que Paulo diz. E veja o que ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Antes de tudo, ele nos diz quem nós somos. Nós, em Cristo, somos eleitos de Deus, santos e amados. E essas palavras, elas nos lembram do nosso caráter especial, como povo pactual de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, como nos dirá Pedro na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 9. Elas também nos lembram da nossa vocação, do propósito para o qual nós fomos chamados por Deus e salvos da ira. Nós somos, segundo a Escritura, um povo todo especial de Deus, tesouro particular de Deus, como ele mesmo disse lá em Malaquias 3,17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Portanto, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, para o louvor da sua glória. Isto nos diz Paulo em Efésios capítulo 1, verso 4, versos 6 e versos 12 e 14. Há um propósito para o qual nós fomos criados. E para que nós cumpríssemos esse propósito, nós recebemos pela regeneração uma nova natureza, tornando-nos nova criatura. Lá em 2 Coríntios 5,17, nós conhecemos, e assim, quem está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Observe que a chave é a nossa união com Cristo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você não está em Cristo, você precisa se converter a Cristo. Isto aqui só é possível se você estiver em Cristo. Mas se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Mas como nós já aprendemos, nós não automaticamente nos tornamos perfeitos. É alguma coisa que nós devemos buscar todos os dias na presença do Senhor. Nós fomos despojados do velho homem e já fomos revestidos no novo homem, que é Cristo. E por isso, meus irmãos, nós devemos dia a dia nos revestir dessa nova semente plantada em nós, que é a natureza de Cristo. Esta é a consequência ética, a consequência moral daquele princípio que Paulo fala em Colossenses 1:27. O mistério que estiver oculto, que foi revelado, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Observe que o apóstolo Paulo fala que nós fomos revestidos, por um lado, do novo homem. No verso 10 e no verso 12, ele agora traz um imperativo, que nós devemos nos revestir. Ele diz que nesse novo homem, no verso 11, não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E antes da gente prosseguir, queria destacar esse ponto porque é importante. Esse novo homem ele não está falando de um indivíduo. É claro que como crente em Jesus Cristo, eu sou um novo homem. Você, irmã que está em Cristo, é uma nova mulher. Mas quando Paulo usa o termo novo homem, ele está usando o termo de um modo corporativo ou coletivo. Veja que nós todos juntos nos revestimos do novo homem. Porque nós estamos em Cristo, ele é a cabeça, nós somos o corpo. Então esse novo homem é uma comunidade, na verdade, né? Ele é Cristo antes de tudo e a comunidade que o manifesta.
Por que isto é importante? Porque o verso 11, Paulo diz que nesse novo homem, que é coletivo, não há mais distinções de classe, de nenhuma natureza. É aqui que está o caráter todo especial e singular e incomparável da igreja. Ela é uma comunidade sobrenatural. E não é sobrenatural porque ela vive algum tipo de experiência mística espetacular. Ela é sobrenatural porque ela é uma comunidade que só é possível por causa da ação do Evangelho de Cristo. Porque qualquer outra comunidade pode ter características de unidade, mas só a igreja pode ter essa unidade, sendo um judeu, só ela pode unir judeu e grego. E sabe, nós nem temos ideia da diferença, da barreira que havia entre judeu e grego, tanto da parte do judeu como da parte do grego. O grego olhava o judeu como alguém possivelmente ignorante, porque o grego era aquele que tinha a sabedoria. E o judeu via o grego como um pagão, como todos os gentios, um imundo, né? É como um cão, era assim que eles consideravam. Então havia uma discriminação entre eles, havia uma certa barreira identitária, cada um tinha sua identidade. Mas ele fala também de circuncisão e incircuncisão, e aqui é o judeu e todos os demais, aqueles que não eram circuncidados, que não tinham essa marca, que era uma marca religiosa, mas era também uma marca cultural. Também não há bárbaro e cita, também são duas classes distintas. Bárbaro era uma palavra usada para se referir a um ignorante, a alguém que mal sabe falar. Era assim que os gregos tratavam os povos chamados, os povos que eram germânicos, os francos, de fora do mundo greco-romano. Eles eram chamados de bárbaros, porque eles diziam, eles não têm conhecimento. Era mais ou menos como alguns, muitas vezes, acham que são os indígenas, por exemplo, né? Há uma discriminação, que se pensa que os indígenas não têm língua, a língua deles não tem gramática, né? Parece que eles falam tudo enrolado, que eles não têm uma tecnologia, o que é um engano. Assim, os gregos tinham essa ideia do bárbaro. Cita já é uma possível classe de sábios. Então você tem aqui uma distinção entre ignorantes e letrados e pessoas letradas e estudadas. E aí você tem também a distinção entre escravo e livre. O que Paulo está dizendo é que essa comunidade sobrenatural, ela abarca pessoas que têm tantas diferenças que não era possível, não seria possível que elas estivessem juntas, a menos que Cristo, que o Espírito Santo estivesse sobre elas. É uma comunidade sobrenatural. Então o apóstolo Paulo diz que esse novo homem é assim, mas para que ele viva essa vida de unidade, sendo pessoas tanto diferentes, tão diferentes, é preciso que nós, na prática, nos revistamos do novo homem. E, na prática, isto significa que nós devemos nos revestir de Cristo. Isto é, da sua natureza, do seu caráter, das suas atitudes. No seu caráter, o crente deve mostrar, portanto, as mesmas virtudes de Cristo e tratar seus irmãos da mesma maneira que Cristo o faria. Meus irmãos, toda a igreja tem bárbaro e tem grego e judeu, num certo sentido. Nós somos pessoas de origens diferentes, de etnias na raiz, né, diferente. O Brasil é uma mistura, mas nós temos algumas origens diferentes, de famílias, de costumes, até mesmo de estados diferentes. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos revestir das virtudes de Cristo para que nós possamos viver essa unidade cristã, mesmo sendo tão diferentes, mesmo uns sendo bárbaros, talvez não tão estudados, talvez iletrados, e outros citas, talvez mais estudados, mais capacitados intelectualmente, mesmo que uns sejam escravos e outros livres. Nós não temos mais escravidão, mas eu quero dizer, um que tem um trabalho mais, como se diz, humilde, né? E outro que tem um trabalho mais considerado nobre, e eu estou aqui usando em termos financeiros, não de caráter. Enfim, nós temos que nos revestir das virtudes de Cristo. E aqui Paulo está estabelecendo um contraste com os sentimentos no verso 8 e no verso 9, e a linguagem pecaminosa que estão ali alistados. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar.
e não mintais uns aos outros. É isso que acontece numa comunidade natural. Pessoas tão diferentes vão ter intrigas, vão ter problemas, vão ter discussões, vão ter desentendimentos, né? E aí vai surgir a indignação, vai surgir maldade, vai surgir maledicência, e até linguagem obscena pode acontecer. Para nos proteger, às vezes mentimos uns aos outros, mas Paulo está dizendo, isso tudo é roupa velha, isso tudo é velho homem, nós devemos nos revestir do novo homem. E aí então ele traz sentimentos e emoções santas, como contraste a essa velha vida. Então, quais são, meus irmãos, então, as virtudes de Cristo das quais devemos nos revestir? Paulo não esgota aqui essas virtudes, mas ele as cita à guisa de exemplo. Mas ele também não cita a esmo. Ele escolhe cuidadosamente as virtudes que talvez resumam todas as outras. E é sobre isso que vamos falar nos próximos domingos. Eu acho que hoje mais 2 domingos. Aqui Paulo começa mostrando 5 virtudes que compõem o vestuário, vamos dizer assim, moral e espiritual e relacional do cristão. Dessas 5 virtudes nós vamos ver apenas 3. Ele fala aqui de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Hoje nós veremos as primeiras 3. Afetos de misericórdia, bondade e humildade. Depois nós veremos, no próximo domingo, se o Senhor Deus nos permitir, sobre mansidão e longanimidade e como nós demonstramos isso na prática, que está no verso 13. Suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Então a gente vai dividir assim. Então, revestindo-nos como eleitos de Deus, santos e amados. Veja, nós precisamos primeiro tomar consciência disso, de quem nós somos. Porque eu me visto de acordo com quem eu sou, com quem eu sou. Então a pergunta é quem nós somos. Nós somos eleitos de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Nós já falamos sobre isso. Nós somos eleitos, fomos escolhidos. Depois que nós nos convertemos é que nós descobrimos isso. De um lado da porta está, vinde a mim. E nós somos impulsionados a ir a Cristo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. E nós somos adotados por Deus. E quando nós somos adotados por Deus, o Senhor nos diz, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. E eu não vos escolhi por alguma coisa que vós tivesseis em vós mesmos, mas porque eu vos amei. E nós somos eleitos de Deus, e você vai entender ao longo da mensagem por que isto é importante. Não só isso, nós somos santos. Veja, isto já é um fato, quem está em Cristo é santo. Novamente, a palavra santo no Novo Testamento nunca é usada no singular. Nunca é usada no singular. É só para Jesus que ela é usada no singular. O demônio fala, bem sei quem és, o santo de Deus. Mas a palavra de Deus, quando fala santos, sempre fala no plural. Porque a santificação está ligada à nossa unidade como igreja. Nós somos santos porque estamos em Cristo Jesus. E por isso devemos ser santos no dia a dia. Então Paulo está dizendo, vocês foram separados, é isso que significa santo. Vocês foram separados do mundo, do pecado. E vocês foram consagrados a Deus, esse é outro aspecto de santo. Não é só que eu sou separado do pecado, mas que eu fui separado para Deus. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo, é isso que significa santo. Vocês foram escolhidos antes da eternidade, vocês foram escolhidos pela graça de Deus. E vocês são santos, não só isso, vocês são amados. Preste atenção, irmão. Nós somos santos e somos amados. Não existe nenhum dia que Deus nos ame menos do que Ele nos amou na eternidade. Mesmo quando nós pecamos e caímos, nós continuamos sendo amados. E este fato é o que deve nos motivar a cultivar as virtudes de Cristo. Como é que um eleito de Deus, que é santo, separado do pecado para servir a Deus, que sabe que é amado, como é que ele vive na prática? Ele se reveste das virtudes de Cristo. E nós, então, falamos dessas virtudes. A primeira delas eu posso resumir na palavra afetuosidade. Aquele que é filho de Deus, eleito, santo e amado, precisa revestir-se
de afetuosidade. Olha o que ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Essa expressão, ternos afetos de misericórdia, a edição revista e atualizada, ela traz a expressão entranhas de misericórdia. E é esse o sentido original da palavra. A palavra que é entranhas mesmo. E era uma palavra que descrevia toda essa região interior, né, do corpo, que envolvia o coração, o pulmão, o fígado e os intestinos. Para os gregos, esses órgãos, eles eram a sede das emoções. Eles, quando queriam falar de misericórdia, a palavra mesma, misericórdia, ela era a palavra entranhas. Aqui, a palavra misericórdia não é essa que eu estou falando, é a palavra compaixão. Na verdade, tem entranhas de misericórdia. O termo que Paulo usou no grego é, na verdade, uma redundância. Porque, em alguns momentos, a palavra misericórdia é a palavra entranhas mesmo no grego. Mas aqui tem duas palavras, é como se entranhas de compaixão. E a ideia, então, é de algo emotivo, de algo afetivo. Ele está falando do mundo dos sentimentos, dos afetos. Então, o que ele está dizendo, irmãos, é que os eleitos de Deus, santos e amados, devem se revestir no seu relacionamento uns com os outros, pois aqui ele está falando da nossa relação como comunidade. Eles devem se revestir de ternura, de afetuosidade. Nós devemos ser sensíveis e carinhosos uns para com os outros. É isso que ele está dizendo. Nós não devemos nos tratar grosseiramente. Não devemos nos tratar friamente. Presta atenção, irmão. Nós não devemos nos tratar friamente. Nós devemos nos tratar calorosamente. Isto significa o quê? É dirigir uns aos outros palavras de carinho, gestos de carinho, afetuosidade, palavras de encorajamento, palavras de afirmação. É isso que está dizendo. É reconhecer aquilo que o outro faz de bom, é elogiar aquilo que ele faz de louvável, louvar a Deus por sua vida, encorajá-lo, quando ele está desanimado, trazer uma palavra de ânimo. É claro que a repreensão é importante e ela vai ser mencionada no verso 16, mas isso mais para frente, quando ele fala instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, ali inclui a ideia de repreensão. E isto é importante, mas aqui o ponto é que, além de repreensão, nós temos que demonstrar amor e carinho, de tal maneira que quando nós formos repreender, quando for necessário, o relacionamento suporte. Eu não posso só repreender o meu irmão sem que ele conheça um pouco da minha doçura. Existem irmãos que são como machado à raiz, né? Que eles estão sempre repreendendo. Ok, é importante repreender, mas eu preciso aprender também a encorajar. Muitas pessoas que são sinceras, elas costumam confundir sinceridade com grosseria, né? Pastor, eu sou positivo. Geralmente a pessoa que fala isso é grossa. Que ela fala, porque você tem que saber falar a verdade, você tem que saber falar a coisa certa. Veja, o sábio, ele fala a coisa certa, na hora certa, tem hora para você falar. Do jeito certo, tem um modo de você falar. E com a motivação certa. Não é só falar a verdade. Você tem que falar a verdade com bondade. E você tem que, em um momento, você pode ter a necessidade de ser duro, mas em outro momento você precisa ser amável. Isso não é questão de temperamento, irmãos. Há pessoas que dizem, não, pastor, eu sou meio assim, sou meio grosseirão, não sou muito de nhenhenhen, não, sabe? Comigo é preto no branco. Irmão, isso não é para você se gabar, não, isso é pecado. Eu não estou dizendo que todo mundo vai manifestar carinho do mesmo jeito. Não. Tem os que são mais melequentos, né, mais grudentos. Tem outros que são um pouquinho mais afastados. Mas você tem um jeito. Qual é o seu jeito de manifestar afetuosidade? Algum jeito você vai ter que manifestar. E é interessante que cada um tem um jeito de fazer isso. Eu falei pela manhã do meu pai e da minha mãe. Minha mãe, ela não era muito de dengar a gente depois que a gente
passava dos 4, 5, talvez 5 anos. Não era muito dizer, mamãe, filhinho da mamãe, não. Mas eu sempre percebi o carinho da minha mãe. Quando eu estava em casa e dormia e acordava e ela fazia alguma merenda e queria saber se eu queria merenda. E quando eu disse pela primeira vez, mamãe, eu quero falar o R, que eu não sabia falar o R, não falava prato, eu falava pato, né? E eu quero falar o R, e ela passou a tarde toda até eu aprender a falar o R. E outro dia eu disse, mamãe, eu quero aprender a ler, antes de ir para a escola. E ela passou uma tarde toda, mais de uma tarde, me alfabetizando, e eu aprendi a ler. E quando eu chegava em casa, já adulto, casado, ela dizia, você já comeu? Você não quer almoçar? Era o jeito carinhoso, era o jeito de manifestar carinho. Já o meu pai era um pouco diferente. Meu pai era de beijar, de abraçar, dizer, oi filhão. E as filhas, oi meu amorzinho. Aliás, ele falava isso sempre para as pessoas que eram mais próximas. Oi meu amorzinho, tudo bem? E dava um beijo. Mas de uma forma ou de outra, cada um demonstrava carinho. A questão é que você não pode simplesmente não demonstrar carinho nenhum e dizer, eu sou assim. Se você é eleito de Deus, santo e amado, você tem que encontrar o seu jeito de demonstrar afetuosidade. Muitos têm dificuldade com isso. Mas nós não devemos ter dificuldade, porque nós somos revestidos de Cristo. Veja que, então aqui é a misericórdia. O que é misericórdia? É o sentimento de compaixão. Então ele está dizendo que nós devemos demonstrar isso. Meus irmãos, outro apóstolo, Pedro, exortou, na verdade, a Escritura, de um modo geral, ela sempre encoraja a afetuosidade entre os crentes. Pedro, por exemplo, exortou em sua primeira epístola, lá em 1 de Pedro 3, versos 8 e 9. Finalmente, veja, ele está encerrando a epístola. Ele está, ainda vai ter 2 capítulos, mas ele está encerrando um trecho em que ele está falando como devemos viver. Ele diz, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos. O que é isso? Ter compaixão. Fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Eu fui ofendido, eu ofendo de volta, não fazendo isto. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Olha o que ele está falando. Novamente, observe que a motivação é aquilo que nós fomos chamados para ser. Vocês foram chamados para receber o quê por herança? Bênção. Olha que coisa. Você foi chamado para ser abençoado. É isso que ele está dizendo. Mas a gente geralmente considera isso egoisticamente, né? Eu sou um eleito, eu sou um abençoado, eu sou um vencedor, eu sou cabeça e não cauda. E ficar consigo mesmo. Aqui a gente reflete muito mais a nossa sociedade ego-referente do que o cristianismo. Mas o que Pedro está dizendo é, vocês foram chamados para receber bênção por herança. Vocês herdaram a bênção de Deus, a bênção de Cristo. E qual é a implicação disso? Vocês têm que abençoar. Essa bênção não é para vocês. Essa bênção é para vocês transmitirem a outros. Então bendigam uns aos outros. Quando ele está dizendo, em vez de injúria por injúria, bendiga o irmão. Abençoe o irmão. Fale palavras afirmativas, de encorajamento. É isso que ele está dizendo. João igualmente nos admoesta, na sua primeira epístola, no capítulo 4, de 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Primeiramente, observe, de novo, tanto como Pedro e Paulo, qual é a motivação? Deus nos amou. Nós somos amados por Deus. Então,
se Deus de tal maneira nos amou, ao ponto de dar seu único filho, nós devemos amar também uns aos outros. É isso que ele está dizendo. Então, o ponto de partida é que eu sou amado por Deus. Isso aqui tem uma implicação importante que já veremos. Mas observe que a motivação e fundamento do modo como devemos tratar uns aos outros é o amor de Deus por nós. De modo que nós, quando somos carinhosos, afetuosos uns com os outros, nós estamos nos vestindo como eleitos de Deus, santos e amados. Mas há uma segunda virtude, além da afetuosidade, que é a bondade. E o que é a bondade? Veja, afetuosidade é uma palavra mais emotiva, entenda isso. Por isso que ele está dizendo, nós temos que ser carinhosos uns com os outros. Nós temos que manifestar isso. Nós temos que aprender a ser corteses. Isso no cumprimento, no bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai, meu irmão? Passou bem a noite? Deus lhe deu um dia abençoado no Senhor. Parabéns. Parabéns pela conquista que você teve no Senhor. Que pena que você está nessa situação. Eu vou orar por você. Meu irmão, como você está nessa manhã? Afetuosidade. Agora, o que é bondade? Bom, podemos trazer aqui várias definições. Bondade, primeiramente, é o espírito amigável, assim diz a chave linguística do grego do Novo Testamento. Bondade é o espírito amigável e ajudador, que procura suprir a necessidade dos outros, mediante atos generosos. Bondade é um espírito amigável, veja, amigável. Você é amigável? Ajudador, que é isso? Você vê alguém fazendo alguma coisa e você pode ajudar, você não fica de braços cruzados, é isso. Você quer ajuda? Tem gente que tem dificuldade de fazer isso, né? Às vezes está todo mundo trabalhando e só a pessoa sentada. E às vezes não chega para se oferecer. Então, você quer uma ajuda? Procura suprir a necessidade dos outros, mediante atos generosos. Isso que é bondade. É oposta à maldade, mencionada no verso 8. Bondade, diz um comentarista, é a gentileza simpática ou doçura de gênio que deixa os outros à vontade e recua diante da ideia de provocar dor. Muito interessante essa definição de Plumer. É a gentileza simpática ou doçura de gênio. Você deixa os outros à vontade. Quando você chega, é claro que existe um certo sentido em que o crente tem que incomodar. Você tem uma roda de escarnecedores e chega o crente, eles estavam falando bobagem, então, peraí, chegou o crente, vamos tomar cuidado. Aí você tem que incomodar. Mas há um outro sentido em que às vezes você incomoda porque, lá vem, vamos tomar cuidado com o que a gente fala, que lá vem o melindroso ou a melindrosa, que tudo cria confusão, não tem aquela pessoa assim? Então, a bondade é ao contrário disso. É aquela pessoa que todo mundo quer ficar com ela. E você não deve fazer isso porque todo mundo quer, para que todo mundo queira ficar com você. Você deve fazer isso para manifestar Cristo, para que o caráter de Cristo sobressaia. Mas você precisa ser alguém amigável, que tem uma doçura de gênio, que deixa os outros à vontade e que não provoca dor, exceto a ferida que é para a disciplina. Isso daí tem que ser. Então, William Barclay define bondade como a benignidade cristã. E ele diz, a benignidade cristã é bela e amável. E o seu encanto provém do fato de tratar os outros do modo como Deus nos tratou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. O mundo é assim. Meu filho, bateu, levou. Não, pastor, eu não vou fazer não. Não vou não, porque quando foi minha vez, já veio crente dizer assim, era aniversário e queriam fazer a surpresa para alguém. E eu vi uma irmã uma vez da igreja dizer, eu não vou não. No meu, ninguém nunca fez surpresa, por que eu vou fazer surpresa para os outros? Essa é uma visão maligna.
diabólica mesmo. Porque o padrão, irmão, não é o que fizeram por você. Não é o que os outros fizeram por você. É o que Deus fez por você. E o que Deus fez por você? Ele não poupou seu próprio filho. Esse é o padrão. Não é como o irmão me trata, não é como a igreja me trata, não é como o pastor me trata, é como Deus me trata. E como é que Deus te trata? Não é com bondade? Então esse é o padrão. É isso que nós devemos ter em mente. Por isso ele diz, perdoai-vos mutuamente, no verso 13, vamos tratar disso numa mensagem à parte, mas eu quero adiantar aqui, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O padrão é o que Deus fez. Então isso aqui é importante, meus irmãos, porque nós temos que tratar os outros como Deus nos tratou. E aqui eu vou trazer aquilo que eu prometi trazer, santos e amados. Preste bem atenção, as pessoas intratáveis são pessoas sempre que no fundo não se sentem amadas. São pessoas que são mal amadas. E mal amadas talvez não porque alguém não as ame, mas porque elas são egoístas demais para enxergar o amor à sua volta. Então vou repetir. Pessoas intratáveis, no fundo, são pessoas que não se sentem amadas. Mas o crente não pode se sentir assim. Que raio de crente é esse? Ora, o crente olha para o Pai, o crente olha para Cristo e ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então o padrão não é o que o outro fez, é o que Deus fez. E eu preciso entender, eu não amo os outros, irmãos, por carência. O mundo, preste atenção, o mundo ama por necessidade. O mundo ama porque precisa do outro para a sua felicidade. É por isso que o mesmo que ama pode matar. Então, quando eu amo por carência, tem pessoas que amam, que são afetuosas, mas veja a motivação. Qual é a motivação da sua afetuosidade? Tem gente que é afetuoso porque precisa do carinho do outro, porque tem medo de rejeição, porque tem temor de homens. Você pode ser afetuoso por motivações pecaminosas. Mas a afetuosidade do cristão não é pelo que ele espera do outro, pelo que ele espera ser suprido do outro. Não, é pelo que ele já tem da parte de Deus. É essa a característica do amor ágape. O amor ágape não ama para ser feliz, ele ama porque é feliz. Ora, Deus nos amou, irmãos, não porque ele precisasse de nós. Deus estava só no universo e ele não fez o universo porque ele estava só. Porque Deus é trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Desde a eternidade, Deus podia vivenciar o amor, porque o Pai sempre amou o Filho, e o Filho amou o Pai. E o transbordar desse amor, não é? Ele exatamente desemboca no Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. E Deus de tal maneira amou o seu Filho, que Ele fez o mundo para o seu Filho. Tudo foi criado por meio dele e para Ele. Está lá, aqui mesmo, em Colossenses 1, do 13 em diante. E Deus resolveu fazer um povo para partilhar esse amor, ou seja, havia tanto amor em Deus, o Pai, por Deus Filho, e em Deus o Filho, por Deus Pai, que Ele transbordou esse amor numa humanidade que Ele criou, e derramou sobre ela o seu Espírito. Então, o nosso amor é esse, o amor do crente é esse, eu sou tão completo em Cristo, eu sou tão satisfeito e contente em Cristo, há tanto amor em Cristo, que esse amor não cabe em mim, eu preciso partilhar esse amor com o outro. Então não é porque eu preciso do outro, é porque eu estou completo em Cristo, e eu quero transmitir isso para o outro. Então essa bondade é exatamente isso, irmãos. Se eu sei quem Cristo é, quem eu sou, eu não amo por necessidade, eu amo porque eu já sou amado, eu amo porque eu sou eleito. E este amor com que eu sou amado me motiva a tratar meus irmãos com a mesma bondade que eu recebi de Deus. Então, se você não consegue ser bondoso, é porque ou você não é crente, ou você ainda não entendeu a natureza do amor de Deus. Bondade é a virtude que o cristão demonstra porque ele é amado. E a terceira e última para nós nesta noite, virtude é a humildade. Devemos nos revestir também, diz Paulo,
de humildade. E aqui eu preciso dizer que humildade, ela não era uma virtude para os pensadores do primeiro século e até dos séculos anteriores. Os filósofos gregos não valorizavam a humildade. Pelo contrário, ela era detestada e condenada. Um homem de bem, um homem de verdade, ele tinha que ter altivez. Ele tinha que ter amor próprio, orgulho de si. Não é que ele fosse mal, não. Ele podia até fazer o bem, mas ele tinha que fazer o bem para demonstrar que ele era superior. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia se rebaixar para ninguém. A virtude chamada humildade, meus irmãos, ela foi introduzida pelos cristãos no mundo greco-romano. Mas veja, hoje não é diferente, não. Nós temos mais do mundo grego do que nós imaginamos. E eu não estou falando das coisas boas, porque a cultura grega nos deu algumas coisas boas. Estou falando do que tem de ruim, ou cultura greco-romana. Porque nós vivemos uma geração que tem sido reconhecida como narcisista e ego-referente. Você lembra Narciso, aquele mito daquele homem que se apaixonou pelo seu reflexo que ele viu na água, e ele não conseguia olhar para mais ninguém, para mais nada. Você pode pesquisar aí, eu não vou contar a história, até porque tem mais de uma versão, mas ele se apaixonou por si mesmo. Nós temos uma geração que é apaixonada, é a geração selfie, né? É a geração selfie. Então, é uma geração que ego-referente. O referencial da realidade é o meu eu interior, quem eu sou. Veja, até o perdão, meus irmãos, na nossa geração é motivado pelo orgulho. A nossa geração diz perdoe, mas por que você deve perdoar? Eu li num site, pesquisando sobre isso, a seguinte pérola de sabedoria. Olha só. Perdoar não significa que quem te fez mal merece perdão, mas sim que você merece paz. Qual é a referência do perdão? Você. Perdoar não é porque alguém merece o teu perdão, mas porque você merece paz. Perdoe, porque assim você demonstrará que você é superior ao outro. Isso não é humildade. Está falando de veja, é um valor, inclusive cristão, perdão, mas a motivação é pagã. E muitos crentes compartilham essas pérolas de sabedoria. Está cheio de heresia no Facebook de muito crente e no Instagram de muito crente. Outro conselho, não crie limites para si mesmo. Você deve ir tão longe quanto sua mente permitir. O que você mais quer pode ser conquistado. Esse é um conselho de Mary Kay Ash. Sabe quem é Mary Kay Ash? A fundadora da Cosméticos Mary Kay. É o conselho dela às suas consultoras. E muita consultora crente está pegando isso. Seja uma mulher de sucesso. Não ultrapasse seus limites. O eu é a referência. Eu não estou dizendo que você não deve vender Mary Kay, nem deve consumir Mary Kay, não tem nada a ver com isso. Mas a filosofia por trás, nós temos que tomar muito cuidado. É isso que eu chamo de uma geração ego-referente. As palavras de ordem são autoconfiança, autoafirmação, autoestima, se ame, se goste. São valores preciosos em nossa geração. O ego é o referente da realidade. Uma geração assim, meus irmãos, humildade, mesmo quando teoricamente mencionada como virtude, é só uma palavra bonita. O que eu chamo de sobra defectiva da genuína humildade cristã. O mundo diz, acredite em você mesmo, se ame. Cristo diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Humildade é uma virtude caracteristicamente cristã. Só um regenerado pode tê-la de fato. E a questão é, o que é humildade? E aí eu queria descrever aqui 4 características da humildade, ou 4 comportamentos da humildade. Primeiro, humildade, baseada no próprio texto que acabamos de mencionar,
é a disposição de negar-se a si mesmo, para que Cristo se sobressaia em nossa vida. Negar-se a si mesmo. Jesus diz, se alguém vem a mim e não renuncia a tudo, inclusive a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, humildade é a capacidade de negar-se a si mesmo. O que é que nós falamos que aqui são as virtudes de Cristo, não é? O que Cristo fez? Lá em Filipenses 2, eu peço que você abra lá, do verso 3 em diante, o apóstolo Paulo vai falar de humildade, e esse texto nos ajuda, eu acredito que é um dos textos que melhor definem e resumem humildade. A partir do verso 3 de Filipenses, capítulo 2, está escrito, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Mas a gente vai voltar a esse ponto, mas o ponto principal aqui é no verso 5. Humildade é o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve nele? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Esse texto é um texto paralelo, porque ele nos define o que é humildade, usando o exemplo do nosso Senhor. Quando Paulo diz que ele subsistiu em forma de Deus, a palavra forma aqui não é forma externa. A palavra forma, às vezes, na Bíblia, especialmente para os gregos, trazia a ideia de uma substância. O que ele está dizendo é, Jesus subsistia antes da sua encarnação, ele já era Deus. E ele subsistia em forma divina, na substância divina. Esse era o seu status. Preste atenção, ele era digno em si mesmo. Havia dignidade nele. Não havia para onde ele subir. Não havia para onde ele ser mais exaltado. Mas diz que ele não julgou o ser divino, o status divino, como usurpação. E essa palavra usurpação traz a ideia de uma riqueza a qual você se apega. Na verdade, quando você, antigamente se venciam as guerras, havia o despojo de guerra, que era a riqueza, as riquezas do inimigo vencido. É essa palavra aí, um despojo que você toma porque tem direito, porque você venceu a guerra. Então ele está dizendo, ele tinha direito à divindade, mas ele não se apegou a isso. O que é que ele fez? Mesmo tendo direito, se ele permanecesse tão somente Deus, nada faria diferença para ele, e ele não seria alguém, vamos dizer, menor, e nem alguém pior. Mas ele não julgou que isso era algo a que se apegar, ele não se apegou ao seu status. Antes, o que ele fez? Se esvaziou, assumindo a forma de servo, de escravo. Veja, ele era Deus, ele é Deus, mas ele assumiu uma forma, ele não se transformou em homem, isso é heresia. Ele se fez homem, ele assumiu a substância humana. Tendo substância divina, ele assumiu substância humana, ele se humilhou. Essa é a humilhação de Cristo. Ele se tornou servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e não qualquer morte. Paulo destaca a morte de cruz, que era a pior forma de morte do Império Romano. Só os piores criminosos, a escória da sociedade, morria torturado numa cruz. E diz então que ele se negou. Então, é isto, Cristo não precisava se negar, mas por amor a nós e por amor ao Pai, ele se negou a si mesmo. Cristo fez isto. E humildade é isso, você tem um status, mas o que é que o homem faz? O que é que faz? Lembra do promotor lá? Acho que era promotor, desembargador, destratando o policial. Você pensa que eu sou quem? Eu sou o desembargador. Peraí, vou ligar para o seu chefe. Ô fulano, fulano aqui quer me fazer, quer me obrigar a estar de máscara, porque eu aconteço. Ou aquele outro rapaz lá, olha aqui a cor da minha pele, olha porque eu sou isso, eu sou aquilo. E muitas vezes se usa esse argumento, você acha que está falando com quem?
Você está pensando que está falando com quem? Status que não são nossos inerentes, foram delegados por Deus para servir, não para nos aproveitar. Mas Jesus tinha um status dele, inerente, que lhe era merecido, e ele abriu mão disso, por nossa causa. Aqui novamente o que Cristo fez por nós. Humildade é essa disposição de se negar a si mesmo. Em segundo lugar, humildade é a atitude daquele que age sem a pretensão de aparecer. É isso que Paulo fala aqui em Filipenses. Nós estamos tratando de Colossenses, mas nós estamos conceituando humildade. Ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Essas duas palavras são interessantes, são dois vícios, dois comportamentos contrários à humildade. O que é partidarismo? É competição. É quando você quer que o seu grupo prevaleça, que o seu grupo seja melhor. Partidarismo, competição. Não faça por competição e nem por vanglória. O que é vanglória? Eu quero receber louvor. Eu quero ser reconhecido. Isso é contrário à humildade. Humildade é o contrário disso. É agir sem a pretensão de obter vantagem, sem a pretensão de aparecer. Quando o humilde quer ser notado, irmãos, ele o quer porque ele deseja agradar a quem ele ama. E aqui eu trago as palavras de C.S. Lewis. Parafraseio C.S. Lewis quando ele fala sobre orgulho e humildade. Ele diz assim: a criança que recebe sinais de afeto por ter feito bem a lição, a mulher cuja beleza é louvada por aquele que a ama, a alma que foi salva e a qual Cristo diz: muito bom, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Todos esses são e devem ser agraciados. Pois aqui o prazer reside não no que somos, mas em agradar a quem desejamos com toda a razão agradar. Então a ideia é, se eu sou elogiado, eu posso e devo me agradar? Sim. Mas qual é a motivação pela qual eu me agrado? Se a motivação é que bom que eu o agradei, que bom que eu o deixei feliz, que bom que eu pude ajudá-lo ou ajudá-la, e eu devo me alegrar, que bom que Deus se agradou do que eu fiz. Mas, disse C.S. Lewis, o mal começa quando nós, depois de pensarmos, eu o agradei, que bom, passarmos a pensar, como eu sou bom já que eu fiz isto. Quanto mais nos comprazemos em nós mesmos, e menos no louvor, tanto piores nos tornamos. Quando nos comprazemos em nós mesmos, agora digo eu, e não nos importamos mais com o louvor da sua glória, nós estamos no fundo do poço. Mas o humilde, ele age sem a pretensão de aparecer. O humilde diz: convém que ele cresça e que eu diminua. E o humilde, ele trata por isso os outros como superiores. Por isso Paulo diz, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ele evita agir em interesse próprio. Por isso Paulo diz aqui, não tenha em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então, a humildade é o oposto da vanglória e do egoísmo. Eu devo dar a preferência. Queridos, a gente mostra humildade nos momentos mais simples, se nós percebermos. A gente mostra humildade em casa, por exemplo, quando dois irmãos estão disputando uma coisa. E o irmão que for humilde, ele vai ceder para o outro. Ele não vai ficar, quem é você? Você não. Mamãe e papai pode falar, mas você não pode falar comigo assim não. E ficam disputando os dois orgulhosos, dois pecadores. Humilde não age assim. A gente mostra humildade dando preferência a outro na hora do café. A gente está com saudade do café, e está com tanta saudade que talvez vai disputar o café à tapa, né? Quero ver como vai ser. Na hora do café, o humilde não corre para a beira da mesa para pegar todas as tapiocas da mesa, né? E colocando comida debaixo do braço. Ele dá a preferência. O humilde vai lá com o visitante e diz, vamos lá, porque o visitante fica acuado no muro
Ele vai lá e diz, olha, vamos nos servir. O que você quer? Ele vai dar a preferência para os mais velhos, os cavalheiros para as damas, e assim por diante. Humilde age sem a pretensão de aparecer. Humildade ainda é o avental que nós vestimos para servir uns aos outros. Humilde é um servo. E ele serve nos serviços mais humildes, nos serviços mais indignos, por assim dizer, não no sentido moral. Aqueles que não aparecem, mas que vão ser úteis. É interessante lá em 1 de Pedro 5:5, o apóstolo Pedro está falando novamente da relação que devemos ter uns com os outros. E lá ele diz assim, rogo igualmente aos que são mais jovens, sede submissos. Jovem, presta atenção aqui, jovem. Jovem, meninos, você demonstra humildade quando você se submete ao que é mais velho. Submeta-se aos mais velhos, respeite os mais velhos. Cuidado como você trata os mais velhos. Se você quer se revestir de Cristo, você tem que tratar os mais velhos com respeito, dar a preferência, levantar para ele sentar. Sim, senhor, não, senhor, tratá-los de senhor e de senhora. Não se insurgir contra eles. Você precisa ter isso em mente, porque alguns jovens vão crescendo, vão criando músculo, vão criando pelos no peito, e aí acham que não tem mais que respeitar os pais. Veja, humildade e nem que tem que servir. Mas olha o que Pedro diz. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos, aos que são mais velhos. Ele diz, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Essa palavra cingir-se, literalmente significa vestir o avental. E aqui Pedro se refere ao avental de escravo. E provavelmente, meus irmãos, Pedro tem em mente um episódio que nunca ele havia se esquecido. É aquele episódio que está narrado em João 13. Você lembra João 13? Jesus era o mestre, os mestres eram considerados superiores. E de fato, havia uma relação de muito respeito do discípulo para com o mestre, de obediência irrestrita. O que Jesus faz? Jesus faz uma coisa que o choca. Jesus ele tira provavelmente a sua capa, sua veste exterior, ele se cinge de uma toalha, isso quer dizer que ele se veste de uma toalha, e como se fosse um avental, e ele pega a bacia, e ele faz o quê? O escravo mais baixo da casa tinha a tarefa de lavar os pés aos hóspedes. Era isso. Era costume quando um hóspede estava numa casa, se conseguir uma bacia para lavar-lhe os pés. E o escravo, porque não pense que escravidão no primeiro século era que nem na nossa época, não. Havia, vamos dizer, classes de escravos, inclusive escravos que eram herdeiros dos seus senhores. E tinha um escravo mais ralé, que era aquele que lavava os pés. Os pés eram uma coisa imunda para a cultura judaica. E aí vem aquele homem que é um mestre, que fala como ninguém jamais falou, que fala com autoridade, não com os escribas, e de repente ele toma uma toalha, e como diz o Stênio, né, ele tem uma bela poesia cantada de Stênio Márcios, né, que o Senhor toma a toalha nas mãos, e ele então se abaixa para lavar, e aquilo choca de tal maneira que Pedro diz, não, Senhor, de jeito nenhum, nunca tu me lavarás o pé, tu a mim não, de jeito nenhum. Isso é constrangedor, inclusive. Jesus olha para ele com firmeza, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Opa, então lava tudo, Jesus, lava tudo, né? Pedro era assim, né? De um extremo para o outro. Mas ele diz, vocês me chamam Senhor e fazem bem porque eu sou. Se eu fiz isso, vocês devem lavar os pés. Irmão, presta atenção. Lavar os pés uns dos outros. Isso é humildade. É isso que Pedro quer dizer quando ele diz, no trato de uns com os outros, cingi-vos, todos de humildade. Servir o irmão.
servir, o serviço mais humilde, lavar o banheiro, que não aparece, não é? Cantar no louvor aparece. Ok, é um serviço digno, mas lavar o banheiro, vocês já imaginaram quando vocês vêm aqui, está tudo brilhando? Imagine a dignidade de quem faz isso aqui, que lava isso aqui. Isso é um serviço precioso para Jesus. Ele não aparece, a gente só chega e vê tudo brilhando. Cingivos de humildade. Humildade é o avental que vestimos para servir uns aos outros. E por fim, o humilde, além de despretensioso e disposto a servir, ele é alguém ensinável. Humildade é a atitude daquele que não é sábio aos seus próprios olhos. O humilde não é sábio aos seus próprios olhos. Isso quer dizer que ele não acredita em si mesmo de maneira absoluta. Ele só acredita no seu coração naquilo que ele ressoa a Escritura. Ele confia em Deus. Esse é um espírito contrário ao do mundo, antigo e moderno, irmão. Acredite em você mesmo. Não é isso que o mundo diz? Acredite em você, confie em você mesmo. Mas o humilde não confia em si mesmo. A Escritura diz lá em Isaías 5:21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Isaías 5:21. Igualmente, meus irmãos, em Provérbios 26:12 está escrito, tens visto a um homem sábio aos seus próprios olhos, maior esperança há no insensato do que nele. E ainda em Provérbios capítulo 3, de 5-8, somos exortados, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha só, qual é a palavra, qual é o resultado de temer o Senhor e não confiar em mim? Saúde para o corpo e refrigério para os ossos. Nós nunca tivemos uma geração tão narcisista, talvez, quanto a nossa, mas nunca tivemos tanta depressão, ansiedade e suicídio. Já parou para pensar nisso? Essa fragilidade é fruto da nossa visão egorreferente. Mas a palavra de Deus diz, o humilde é aquele que dá ouvidos aos conselhos. Você é teimoso, irmão? Você é do tipo que todo mundo está falando e você não dá a voz, não dá ouvidos? As pessoas vivem te dizendo que você é um cabeça dura, então está faltando humildade. O humilde ouve os conselhos, ele não confia em si mesmo. Eu concluo, meus irmãos, lembrando, tudo isso são virtudes de Cristo, e se nós estamos em Cristo, se nós já ressuscitamos com Ele, se nós já nos revestimos dEle, nós devemos demonstrar isso. Isso há de acontecer. Nós devemos nos vestir da virtude de Cristo, a afetuosidade, que inclui a compaixão, o carinho que conforta, a bondade, que é o espírito amigável e ajudador, a humildade, que é esse negar-se a si mesmo para que Cristo apareça em nossa vida, o desapego a status. Tudo isso são características de Cristo. Cristo era afetuoso e compassivo. Ele demonstrava compaixão pelas pessoas. Lá em Mateus 9:36 diz que ele, olhando as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E ele curava seus enfermos, ele ficava comovido diante da condição da miséria, da dor, da tristeza dos homens. Ele contemplava, como diz Barclay, o sofredor e o necessitado com uma compaixão que resultava em socorro. Ele era afetuoso. Nós o vemos tomando as crianças no colo, e crianças naquele século eram desprezadas. Ele tomava as crianças no colo e as abençoava. Ele via passar uma viúva que estava enterrando o seu filho, o seu último amparo, e toca aquele caixão e diz para aquela mulher: tem bom ânimo, não chores.
Ele olha para o paralítico que baixa e rasga o teto de maneira inconveniente diante dele e diz: tem bom ânimo, filho, perdoados estão os teus pecados. Ele olhou para o leproso que disse: se tu quiseres podes me purificar. Ninguém tocava no leproso, mas ele toca o leproso e diz: quero ficar limpo. Ele diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Você não acha que havia ternura nessas palavras? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. É essa a linguagem do cristão, irmãos. E não é como nós devemos tratar nossos familiares, porque tem gente que é humilde, gentil, manso e educado com os de fora, mas em casa, eu costumo dizer, é o cão. Dá patada na mulher, trata mal os filhos, grita com os pais, ridiculariza o marido. Nós devemos ser amáveis em casa, na igreja, no trabalho, porque é assim que um cristão se reveste. Por isso, meus irmãos, se Cristo está em nós, se temos o seu Espírito a nos revestir, então nós não temos desculpas. Nós devemos nos revestir dia a dia de Cristo. Por isso a Escritura nos exorta em Romanos 13, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Eu quero convidá-los a cantar uma oração. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Que Cristo seja visto em mim, na forma como eu trato meu marido, na forma como eu trato minha esposa. Lembre-se, a motivação não é como ele lhe trata, viu? É como Deus lhe trata.